distinguir as dores que sentimos não é uma tarefa muito fácil. Então, essa é uma das tarefas mais difíceis que tem quando a gente fala da prática médica, que é a avaliação dos problemas, né? Ter essa vinculação do que o paciente está nos referindo daquilo que realmente pode estar acontecendo com ele. Então, se muitas vezes nem nós mesmos conseguimos saber o que realmente está se passando com a gente, imagina a tarefa difícil que é do médico de avaliar o paciente, ter essa noção do que realmente está se passando, ouvir o relato do paciente e chegar a algumas conclusões e poder fazer um diagnóstico certeiro para poder depois, posteriormente, conseguir fazer um tratamento eficaz. Então, a live de hoje vai falar sobre o diagnóstico da hérnia de disco. Essa patologia é importante que acomete muitas pessoas hoje em dia, e com essa nova vivência que nós temos em relação à postura no dia a dia, no trabalho, a gente vem vendo que a hérnia de disco vem crescendo enormemente. Então, como eu tinha falado, então, principalmente a principal função assim, do médico é ter essa noção de olhar o paciente, ouvir o que ele está sentindo e conseguir associar isso com algum diagnóstico. Então, essa primeira parte então é ouvir. Então, a principal parte no diagnóstico é a consulta, então, onde o paciente fala as suas queixas. Normalmente são queixas mais abrangentes no início e depois, com as perguntas mais focadas no que ele está sentindo, o médico consegue ter essa associação. Então, a principal assim, arma que a gente tem para ter um diagnóstico certeiro é a consulta, né? Essa é a anamnese que a gente chama, né? O termo médico é anamnese, que nada mais é do que a história clínica que o paciente está sentindo. Então, essa história, ela começa desde quando começou a dor, desde quando começaram os sintomas, desde quanto tempo está durando esses sintomas, e em relação a toda essa parte, a gente consegue ter a primeira parte da avaliação da consulta. Depois de todo esse ensejo em relação aos sintomas, ao tempo de duração, ao tipo da dor, como ela apareceu, se teve alguma relação com algum movimento brusco, com algum levantamento de peso, a gente chega no exame físico, que é a segunda parte, que é uma parte muito importante também, onde a gente consegue avaliar contraturas musculares, consegue avaliar força muscular, consegue avaliar principalmente, quando a gente fala em hérnia de disco, o exame neurológico, que é importantíssimo para a gente poder ter a decisão do que fazer, né, com o paciente, de qual o melhor tratamento a gente consegue fazer. E isso é muito importante para a gente ter a avaliação inicial. Então, o diagnóstico, ele passa principalmente por essas duas etapas na consulta, que é a anamnese, a história, e o exame físico. Então, muito antes de chegar em exames de imagem, que a gente vê muitos pacientes falando, não, eu preciso fazer uma ressonância para avaliar minha hérnia de disco. Bom, eu vou falar depois, tem algumas perguntas em relação à ressonância, mas é muito importante essa questão da história bem coletada, bem detalhada, e do exame físico, principalmente o exame físico neurológico. Eu vou começar aqui com uma pergunta aqui da Paty, que perguntou o seguinte, ó: a coluna lombar pode doer muito e não ser hérnia de disco? A resposta é sim. Como eu tinha falado, muitas vezes existem outros diagnósticos que podem aparecer na mesma localização. Então, por exemplo, um paciente com uma dor na região lombar, não necessariamente ele tem uma hérnia de disco. Existem o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é nada mais é do que uma dor em alguma região que pode ser diferentes tipos de coisas, diferentes tipos de patologias. Então, uma dor na região lombar pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma contratura muscular de um paciente que ficou
ficou uma postura muito inadequada e não tem hérnia de disco. Pode ser um trauma nessa região, pode ser alguns diagnósticos diferenciais fora do sistema osteomuscular, como, por exemplo, uma infecção urinária, como, por exemplo, alguma outra patologia mais séria, como uma neoplasia, né? Então, assim, existem outros diagnósticos que podem acontecer na região lombar e não necessariamente ser a hérnia de disco. Então, por isso como eu tinha falado antes, a anamnese é muito importante, né? Que essa história clínica é muito importante para a gente avaliar o que o paciente realmente está sentindo. Se ele tem essa dor, ela tem uma relação importante com a hérnia de disco ou não. Então, algumas queixas, alguns diagnósticos diferenciais que a gente pode pensar, por exemplo, quando o paciente tem uma dor na região da coluna, na região lombar ou cervical, por exemplo, síndrome miofacial, que é uma dor na região muscular e não tem nenhuma relação com hérnia de disco. Dores radiculares, né? Pode ter, por exemplo, um herpes zoster, uma síndrome do túnel do carpo, que são também acompanhados de alteração neurológica, dor estilo neurológico, e que não são hérnia de disco. Dor axial, que é aquela dor por degeneração, né? Dor com degeneração das articulações das vértebras. Um sinal muito sério que é a mielopatia, que é a compressão da medula, né? E essa alteração das estruturas medulares, que acontecem em alguns casos por compressão, alguns casos por alteração vascular, também pode acontecer a mielopatia, mas que entra nesse diagnóstico diferencial. Doenças como neoplasias também podem acometer essas regiões e serem causas de dores, né, nessa parte da coluna. Doenças principalmente reumáticas também têm um envolvimento bem grande com a coluna, então é bem importante ter essa diferenciação. Além do mais, outras doenças como doenças gastrointestinais. Eu tive um paciente agora, ultimamente, que estava com muita dor na região lombar e que no final de toda a anamnese, exame físico e exames complementares, foi visto que ele tinha, na verdade, eram cálculos na vesícula. Então, o problema dele era uma dor na lombar, mas não era nada relacionado com a coluna diretamente. Então, o problema dele era mais na região gastrointestinal. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Então, dor na lombar não necessariamente é uma hérnia de disco. Precisa passar por todas essas etapas, a consulta, o exame físico e, se necessário, os exames complementares para a gente poder ter uma noção se realmente é uma hérnia de disco ou não.